Olá, boa tarde a todos, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, olha só, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre polinização na rosa do deserto. Então, a partir de hoje, você vai conseguir fazer o processo de polinização na sua rosa do deserto. Se você não sabe o que é isso, fique tranquilo que eu vou explicar também daqui a pouquinho. Então, seja bem-vindo a mais essa aula, né? E você que está entrando aqui agora, compartilhe essa live para os seus amigos, principalmente aquele amigo que é apaixonado por rosa do deserto, assim como você e assim como eu. Então é só você clicar aqui embaixo, ó, em compartilhar, né? E já envia para aquele amigo que eu vou dar um tempinho para você compartilhar. E hoje nós vamos falar um assunto curiosíssimo, né? Que as pessoas querem muito saber, muita gente tenta fazer a polinização, tem dificuldade, né? Então, a partir de hoje eu tenho certeza que, claro, vai depender também de você colocar em prática tudo que você aprendeu. Eu sempre ensino que quando você aprende algo, você tem que executar, você tem que colocar em prática, né? Porque é isso aí que vai levar você a ter resultado, ok? Não é só aprender, se daqui a um ano você não vai nem lembrar. Então, para que você não esqueça, você já tem que começar a praticar. Quando? Imediatamente, ok? Então, vamos lá, vou abrir o meu slide aqui, vamos ver. Olha aí. Então, como eu já disse anteriormente, nós vamos falar sobre polinização na rosa do deserto. Essa é a live 57, então ela vai estar disponível lá no YouTube, acho que a partir de amanhã, né? Já vou disponibilizar ela para vocês lá no YouTube, tá bom? Se você pesquisar pela live 57, você vai conseguir assistir essa aula de hoje. Então, vamos lá. O que é polinização? Gente, né, as pessoas falam muito errado, né? As pessoas não sabem o que é isso, né? E é normal para você que está começando agora aí no ramo das rosas do deserto. Gente, se tiver muito alto o som aí, eu acho que o som tá muito alto, né? Fala para mim aqui, ok? Fala para mim que aí eu vou diminuir o som, o microfone só um pouquinho para não prejudicar aí a caixinha de som do celular de vocês. Ok? Então, o que é polinização? A polinização é a transferência do pólen de uma flor, né, para o estigma de outra flor ou para o próprio estigma daquela flor. Ou seja, vou remover o pólen de uma flor e colocar no próprio estigma, né? E professor, o que é estigma? O que é o pólen? O que é isso? Como encontra? Calma. Fique tranquilo que eu vou te ensinar nessa aula. Vamos lá. Qual o objetivo da polinização? Olha, gente, eu costumo dizer que tem basicamente aí dois objetivos, né? Quando você quer ter cavalos para fazer enxertos de plantas já codificadas, já registradas, né? Hoje temos aí barbilhel, né? Como essas duas flores que você está vendo aí, uma é a viúva negra e a outra é a EV alguma coisa, não vou me recordar agora, não vou me lembrar agora. Então, assim, a polinização é quando você quer misturar duas variedades para sair uma variedade, né? Para sair um novo tipo, uma nova variedade, ou quando você quer fazer cavalos, o que é isso? A parte de baixo do enxerto, para quando ela crescer, você fazer o enxerto, ou seja, colocar, né, uma parte em cima daquela planta rara para fazer a enxertia e para você comercializar ou para você ter outras variedades aí, ok? Então, exemplos, eu quero ter muitos cavalos para me fazer muitos enxertos, né? Então aí você vai fazer a polinização até entre plantas cor-de-rosa, né? Rosa com rosa, porque sai uma planta mais resistente, né? A planta rosa comum, né, ela é mais resistente, né, e tem uma facilidade maior para floração. Então, se você quer obter cavalos para você fazer os seus enxertos, é melhor você polinizar uma flor rosa comum com outra flor rosa comum. Agora, se você quer ter uma variedade diferente, que só você pode ter, exclusiva sua, aí você vai ter que brincar com essa mistura aí, né?
Se você tem uma viúva negra, se você tem uma Barbie Girl, coloca aí com uma amarela, com uma Golden Dragon, né, ou com uma LM46, começa a brincar com as cores aí para sair variedades diferentes e exclusivas suas, que só você vai ter. Eu vou estar te explicando com mais detalhes daqui a pouco. Então, esse é o objetivo de você fazer a polinização, né? E uma sugestão de uma boa mistura é remover o pólen de plantas singelas, de plantas simples, ou seja, com apenas uma camada de pétalas, né? E colocar em uma flor dobrada. Então é muito importante também, né? Você entender que a flor singela, a flor simples, ou seja, que tem apenas uma camada de pétala, ela tem uma maior capacidade de produzir pólen, né? E já as dobradas já é um pouquinho mais difícil. Então, se você pegar o pólen das plantas simples, ou seja, que tem apenas uma camada de pétala, e colocar nas dobradas, nas triplas, múltiplas, né? Você pode ter uma mistura bem legal aí. E começa a brincar com as cores, né? Se você pegou pólen de uma flor negra, coloca numa flor branca ou numa flor amarela, né? Para você ter essa variedade aí. Eu acho que dá para fazer muita coisa legal. Tem muitas rosas do deserto que ainda está por vir. E vocês que estão aqui me assistindo podem ser o proprietário, né? Pode ser o dono dessa variedade exclusiva que só você tem, pode registrar e comercializar. Ok? Hoje nós não vamos muito aprofundar na questão de registro, né, de variedades, porque as variedades, elas são patenteadas, ou seja, o produtor, né, o cultivador ali que produziu aquela nova variedade, ele tem o domínio exclusivo para comercializar aquela planta, aquela variedade por um determinado período, né? Então, já pensou você ter uma flor linda aí que você fez a mistura, fez a polinização e começar a comercializar, ganhar dinheiro com essa variedade, se tornar uma variedade famosa, né? Como temos aí diversas, Barbie Girl, Viúva Negra e entre várias outras variedades raras e famosas aí, né? Então a sugestão de mistura que eu tenho para você hoje é exatamente essa, ok? Colocar e brincar com as cores, né? Colocar cores opostas e sempre singelas nas dobradas. Se você conseguir dobrada com dobrada, a chance de sair plantas dobradas é maior, ok? O que na verdade é o pólen, né? Vamos ver o que é o pólen? Pólen é o elemento reprodutor masculino, ou seja, aquela grande quantidade de pólen ali tem inúmeros elementos reprodutores masculinos, né? E o que é estigma? Estigma é o aparelho receptivo feminino, né? E como se trata de uma flor, de uma planta hermafrodita, ou seja, que tem ambos os sexos, né? Então ela consegue se autofecundar, ou seja, eu posso tirar o pólen de uma flor e colocar na própria flor, no estigma da própria flor. Com a imagem que você está vendo ao lado aqui, ó, né? Você está vendo que o pólen está no interior da flor, olha só, estou mostrando ali. E do ladinho aqui, eu coloquei um palitinho de dente, né? Com o pólen ali em cima. Olha que interessante. Né? Então, eu utilizo um palito de dente para fazer para remover o pólen e fazer a polinização. Né? E aí tem o estigma. Olha só, né? O estigma é aquela parte que fica ali, né? Que o pólen fica em cima. Então, a parte de cima vai ficar o pólen, né? E aquela haste que você está vendo ali é o estigma, né? Ao lado aqui tem o estigma mesmo, a imagem, eu tirei a foto do estigma. E depois, bem do meu lado aqui, bem pertinho aqui, né, de cá, bem do meu ladinho aqui, ó, você vai ver que tem um estigma que eu desenhei, viu? Eu não sou desenhista, mas a gente inventa, né? Sou inventor. E eu tentei desenhar um estigma aí para você conseguir ver melhor o que é o estigma. Combinado? Vamos lá, então. Para nossa próxima lâmina. Então, nós temos aqui, né, em uma flor, você vai ter o pólen, você vai ter o estigma, e aí, qual que é a ideia, né? Eu abri aquela primeira flor, essa
flor aqui, eu abri ela completamente, cortei ela ao meio para facilitar a visualização, né? Mas se você for fazer a polinização na sua casa, você vai fazer como aquela lá de cima, ó, só cortar uma capinha ali, né, para facilitar você remover o pólen e colocar o pólen em outra flor, ok? Eu sempre recomendo você tirar o pólen de uma planta, de uma flor de uma planta e colocar em outra flor de outra planta, ok? Evita colocar em flores da mesma árvore, vou te explicar daqui a pouquinho o porquê, né? Mas se você tem dificuldade para encontrar o pólen, o estigma, você pode pegar uma florzinha e abrir ela na sua casa aí, né? Para você conseguir identificar melhor o que é pólen e o que é estigma, né? Então o pólen está ali na imagenzinha de baixo, aqui assim, ó, aqui na parte de baixo o pólen está ali e você vai remover com palito de dente e você vai colocar na entrada, né, num orifício que tem ali, né, no fundo do cone da flor, e ele vai dar origem ao estigma. E aonde que você vai colocar no estigma? Na parte de baixo dele aqui. Tem uns pelinhos, que são as células receptoras femininas. Então, esse pólen, eles têm que ter contato com esse pelinho na parte de trás, assim, ó, do estigma, ok? Essa imagem que eu estou mostrando aí, ó, dá para você entender melhor. Aqui eu coloquei a imagem de uma flor, né? E o estigma aqui assim, ó, dentro dela, para você ver a altura mais ou menos que ele vai ficar dentro da flor, né? E você vai colocar nessas células, né? Nesses pelinhos que ele tem abaixo ali, que são as células receptoras, ok? Eu tentei filmar, gente, eu ia fazer aqui ao vivo para vocês verem, mas é muito complicado filmar aqui e conversar com vocês ao mesmo tempo, né? Então, eu filmei em casa, já tinha feito essa aula com a comunidade, né? E eu vou passar para vocês aqui, né? Eu vou colocar o mesmo vídeo para vocês verem. A imagem número 3 que você está vendo aqui, ó, né? Eu estou mostrando a flor aberta, né? Cortada ao meio. E eu coloquei ali o estigma artificial que eu fiz, né? A imagem, né? Do estigma. E ali vai dar para você entender perfeitamente a entrada, né? O furo onde você vai colocar o pólen ali dentro. E você vai arrastar ele um pouquinho para cima para ter contato com aquela parte de trás do estigma, ok? Eu tenho um videozinho, né? Deixa eu ver o próximo slide aqui. Isso. Eu tenho um videozinho que eu vou colocar para vocês assistirem, para vocês verem como que funciona na prática a polinização que eu mesmo fiz. Ok? Então, vamos lá! Então, gente, olha, eu acabei de abrir essa flor para ver se ela tinha pólen e não tem. Flores dobradas, realmente é difícil encontrar o pólen. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar o pólen de uma flor singela e colocar numa flor dobrada. Então, gente, aqui eu tenho uma flor singela, como vocês estão vendo aí. A iluminação não tá tão boa. Então, eu vou tirar o pólen dessa e colocar nessa amarelinha aqui pertinho. Olha, é na mesma planta, ok? Que não é aconselhável também. É melhor você fazer com planta diferente, para não sair variegata. Eu vou rasgar, mas vocês não precisam rasgar ela. Vocês podem apenas fazer um cortezinho bem aqui no cone para retirar o pólen. Mas eu vou rasgar para facilitar vocês verem, ok? Veja só. Então, olha só, vocês estão vendo aqui, isso aqui você vai abrir um pouquinho, você já vai ver o pólen aqui, olha. Olha aqui, que coisa linda. Eu vou colocar a mão só para pressionar o pólen, para ele não cair. Você pode umedecer também a ponta do palito para facilitar que o pólen grude no palito. E filmando assim é bem difícil, gente. Aqui, ó, consegui. Esse que vocês estão vendo aqui é o pólen. Está vendo aqui, ó? Tem até um ácaro entrando na folha aqui. Então, com toda a cautela, com todo o cuidado, eu vou encontrar o eristema dentro dessa flor aqui. Que eu também, aliás, não precisava abrir ela completamente, como eu fiz aqui. Olha lá.
Eu não estou encontrando aqui porque essa flor ela é bem complicada. Vamos ver se eu acho aqui dessa flor aqui. Gente, encontrei aqui o estigma. O nome correto é estigma, viu? O estigma é aquele pontinho que vocês estão vendo aqui. Vou aproximar aqui para ver se vocês enxergam melhor. Olha lá. Ele desce no cone, aquele pontinho ali. Você vai colocar o pólen ali e encostar próximo a esse estigma. Agora vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para ver, mas conforme você vai fazendo, você vai conseguindo mais habilidade. Vou fechar a flor para deixar ela assim, para que ela pegue essa polinização, tá bom? Olha, aqui eu tenho uma Barbigel, uma flor madura. Flores mais maduras, ela tem mais pólen. É uma possibilidade. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou rasgar ela completamente para facilitar a visualização. Mas você não precisa abrir completamente a flor como eu fiz. Olha lá, ó. Tinha pólen. Flores singelas sempre tem pólen. Até caiu um pouquinho ali. Aí. Ficou um pouquinho na minha mão, mas olha o pólen aqui. Estão vendo? Agora nós vamos levar numa flor negra dobrada para fazer a polinização. Aqui é a flor dobrada, onde eu vou cortar as duas camadas de pétalas. Essa aqui vai ser mais fácil que a outra, porque o estigma é mais definido. Aí, como é bem definido, eu vou enfiar num buraquinho embaixo do cone, olha. Olha lá, coloquei o pólen todo lá dentro naquele buraquinho. Aí eu vou puxar para cima, que já vai encostar no estigma. Pronto. Olha lá, o estigma é bem definidinho. E trazer ele para cima e pronto, está feita a polinização. Que legal, né, gente? Olha só, né? Isso aí eu fiz há mais ou menos uma semana, né? Vocês viram que aquela flor amarela, por ser uma flor dobrada, né, é muito difícil encontrar as partes dela ali, né? Principalmente a entrada, onde você vai colocar o pólen, né? Ou às vezes ali também como que eu posso dizer, encontrar até o pólen mesmo é muito difícil. Né? Mas algumas flores, mesmo sendo dobrada, você vai ter facilidade sim, né, de conseguir. Claro que vai depender de variedade para variedade. Feito esse processo, está polinizado. Às vezes não vai dar certo na primeira tentativa, mas faça 2, 3, quantas vezes for necessário, né? Que aí depois de um certo tempo, né, 1 semana, 2 semanas, você vai já ver que já vai começar a sair uma vagem ali daquela polinização que você fez, né? Mas tem algumas flores que é simples você encontrar ali, né, a entrada, né, o furinho no final do cone, a entrada onde você vai colocar todo o pólen ali dentro. E aí você vai rasgar um pouquinho, na verdade não é bem rasgar, é arrastar para frente, né, até ele se achegar, né, ao lado, abaixo do estigma, né, até ele ter contato com aqueles pelinhos ali. Então, quando ele tem contato com aqueles pelinhos ali, já ocorreu, né, a fecundação ou a polinização, ok? Então, outra coisa muito importante também que eu preciso dizer para vocês, como eu já disse anteriormente, não faça polinização de flores da mesma planta, porque pode ter a variegação, né? Isso é muito importante. Outra coisa, a flor que vai doar o pólen pode ser uma flor bem madura, uma flor já que está perto para cair, né? E já a flor que vai receber o pólen, é importante que ela não seja tão madura assim, porque às vezes a flor vai cair antes de conseguir pegar a polinização, né? Então a flor que vai doar o pólen pode ser bem madura, mas a flor que vai receber tem que ser uma flor mais jovem para que ela consiga fazer a polinização antes de ela cair.
Combinado? Em alguns casos também, gente, existe a falsa polinização. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Simplesmente sai uma vagem na planta e não tem sementes ali dentro, né? Isso aí é um erro que ocorre, às vezes acontece. E também existe a polinização natural, né? Que é por insetos. Os insetos vão lá, né? Para coletar alguma coisa ali dentro daquela flor e finda pegando aquele pólen e arrastando para outra flor caso ele vai, né? Mas isso também corre muito risco de ocorrer a variegação. Professor, o que é variegação? Variegação é uma deficiência genética quando a flor se autofecunda, né? É como se retirasse o pólen daquela flor e fecundasse ela mesma ali. Isso ocorre naturalmente por insetos, isso ocorre por acidente, ou seja, você na hora de fazer a polinização, você tira o pólen dessa, coloca naquela, depois tira o pólen daquela e coloca nessa. Tem cultivadores que faz isso, né? Mas se você for fazer isso, você tem que se atentar de ser duas flores jovens e outra, trocar um palito na hora de fazer a polinização. E na hora de você coletar o pólen, muito cuidado para você não arrastar muito para frente também, para pegar o pólen daquela própria flor ali, né? Então isso não é muito interessante para não ocorrer, né, essa variegação, que são sementes que a flor foi autofecundada, foi fecundada pelo próprio pólen, e aí sai a deficiência de variegação, que quando consegue germinar, dá uma folhagem linda, né? Mas o difícil é você conseguir fazer elas germinarem, porque às vezes elas até germinam e na quarta, quinta semana elas findam morrendo, porque a variegação é a falta da clorofila, né? Que é a pigmentação verde que a folha tem. Então, quando ocorre a deficiência, aquela pudinha sai, né? Quando ela nasce ali, quando ela germina numa coloração meio rosada ou meio esbranquiçadinha, né? E aí acontece o que? Ela não tem a clorofila, né? Para fazer a captação, né, da incidência solar, para fazer a fotossíntese. E ela finda morrendo por não ter alimentação. Então, isso é muito comum quando a polinização é natural, né, através de insetos, ou quando acontece essa falha genética. E também é possível fazer a variegação de forma proposital, que é quando você vai lá e autofecunda mesmo para dar a variegata e você conseguir, né, ou fazer uma tentativa de produzir uma variegata aí nas suas rosas do deserto, ok? Eu já tentei, gente, várias vezes, mas não tive muito sucesso, né? Já tentei até fazer um microenxerto, né, para ver se essas plantas conseguem sobreviver aí para a quarta, quinta semana. Mas tem pessoas que conseguem, né? Eu acho que depende também do grau de parentesco. Exemplo, se eu colocar plantas irmãs, podem sair variegatas. Se eu colocar, exemplo, tirei um galho dessa planta, plantei outro, né? Fiz uma nova muda. Se eu pegar as flores dessas duas plantas, pode dar variegação também, né? Mas uma variegação mais resistente do que a própria planta ali, né? Então essa variegação, né, acontece. Eu já comprei sementes uma vez pela internet e veio todas variegatas e não consegui, né, salvar nenhuma. Isso acontece, isso é normal. Por isso que quando eu vou vender sementes ou quando eu trabalho com as minhas sementes, eu tenho muito cuidado, muita cautela para que não haja essa autofecundação, né, e findar saindo plantas variegata, ocorrendo aí a variegação, ok? Depois que você faz a polinização em um processo de 90 dias, começa, é o tempo de você fazer a colheita da vagem. Então, você vai ver a vagem saindo uma semana, 15 dias depois no máximo,
você já vai ver a vagenzinha que parece ser dupla, mas na verdade é apenas uma, ela cresce assim, ó, juntas, unidas, e depois ela se abre apenas uma vagem. Existe de 3 também, existe até de 4 vagens, né? É uma só, mas com 4 lados ali, né? Com 4 partes. Então, isso aí também ocorre. Tem plantas que produzem muitas sementes, tem plantas que produzem poucas sementes. Igual, as comuns, se você for colocar planta comum com planta comum para você produzir cavalos, né? O que acontece? Pode dar muitas sementes. Eu já colhi vagens com 180 sementes, né? Agora, quando são plantas raras, né? Quando são plantas especiais, já não dá tanta semente assim, né? Vai dar 50, 80, 100, 120 no máximo, né? E vai depender de variedade para variedade. Então, tudo vai depender das misturas que você fizer. Então, se sair 5 sementes, você vai plantar e vai esperar ela crescer. Eu tenho um vídeo, uma dica legal lá no Facebook, que é como você descobrir a cor da sua rosa do deserto PB em até 4 meses. É meio dificinho, as pessoas reclamam, é difícil dar certo, mas dá certo, eu fiz e comprovei. Então, se funcionou para mim, pode funcionar para você também. O que eu estou dizendo? Se você tiver uma planta, uma rosa do deserto aí de 2 meses, 4 meses, uma rosa do deserto PB, você pode fazer com que você pode descobrir a cor da flor, né? Mesmo ela sendo uma planta pequena, uma planta jovenzinha ainda, né? É possível você ver a cor da flor dela com 4 meses, no máximo 6 meses. Se ficou curioso para saber, corre lá no YouTube. Eu vou deixar aqui em cima para quem está assistindo o YouTube, para você assistir essa aula e saber como você fazer isso nas suas rosinhas do deserto, ok? Então já falei sobre a flor madura, que ela tem mais pólen, sobre a falsa polinização e sobre a variegação e também sobre a polinização natural, né? Através de insetos, né? Já te dei a dica também de sempre trocar o palito na hora de fazer as polinizações, fez uma troca para evitar também aí, né, a variegação. E outra coisa, gente, esse vídeo vai estar disponível lá no YouTube para você assistir quantas vezes você quiser, ok? Então, se teve dúvida, você pode voltar aqui. Agora, eu vou colocar um vídeo dos próximos passos após a polinização, de como vai ser. Na verdade, eu tenho um slide aqui antes, né? Que vai falar sobre isso aí, ó. Então, nas primeiras semanas, né? 2 semanas aí, você já vai ver a vagem saindo como essa primeira imagem que você está vendo aqui, ó. Né? As vagenzinhas saindo como se fosse duplas, mas ali é apenas uma vagem que está saindo ali. E depois de um certo tempo, primeiro mês ali, ela vai se abrindo e vai dar origem a 2 lados, como a terceira imagem que você está vendo aí, que já é o período próximo à colheita. Eu fiz mais um videozinho, quero que você assista aqui. Vamos lá? Só um minutinho. Algumas semanas depois, vocês já vão ver que vai cair a flor e vai ficar esse pendúculo, ou seja, essa haste que segurava a flor. E você vai ver que vai começar a surgir a vagem ali, mas não é certeza que vai dar certo. Tem que esperar mais alguns dias para a gente ver. Mas você está vendo aquilo ali é o início da vagem. É aqui que ela vai começar a desenvolver. Depois, quando a vagem já estiver desenvolvida, como essa que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver que engrossou essa haste, né? Esse pendúculo, né? Ficou esse pedacinho da flor, isso aqui é da flor ainda, né? E aí cresce os 2 lados da vagem, mas é uma vagem só que ela tem 2 lados, né? E aí ela começa a engrossar e desenvolver. Em 90 dias após a polinização, você já vai chegar no ponto de colheita, né? E aí vai rachar nessa listra que vocês estão vendo aqui, onde você vai retirar as sementes. Que legal, né? Olha aí. Você viu, né, como que sai a vagem aí, quanto tempo que leva, isso é muito interessante. Posso dar nome à minha variedade? Se você fez a polinização, né, na sua rosa do deserto, deu origem a semente, saiu uma flor diferenciada aí,
você pode sim dar nome à sua planta e registrar ela aí, ok? Registrar lá no, de acordo com tem uma legislação que rege essas patentes, né, que é regido pelo Ministério da Agricultura, né? Então, se você tem a sua variedade, você pode sim registrar, né? Você vai fazer um Renasem, né, que é um documento que te permite você registrar a sua variedade, né, que eles dizem que são cultivar, né, cultivar é a sua variedade, o seu tipo de flor diferenciada que você fez através da polinização ali, né? Então, você pode sim registrar. Agora, o que você não pode fazer é dar nome a variedades já nomeadas, né? Isso aí você está sendo antiético com o cultivador, né? Com aquele cultivador que fez, que produziu aquela variedade, ok? Mas a sua planta você pode dar nome independente do enxerto que ela tiver, mas você precisa especificar. Exemplo, eu tenho uma planta que o nome dela vamos supor aqui, ai meu Deus, não estou conseguindo me situar uma que tem um nome legal aqui. Ah, tá. Tem uma planta que o nome dela é Enir, em homenagem, né, à minha sogra, que essa planta ela tem vários enxertos da viúva negra. Olha que legal o que eu disse, né? Eu coloquei um nome na planta, mas eu não alterei o nome da flor. Então eu falei que aquela ali é a minha planta e que ela tem, né, uma flor específica que é a viúva negra. E por sinal a Enir está linda. Pensa numa flor linda. Então, na sua planta você pode dar um nome, não precisa registrar nem nada, mas a sua variedade, né, você pode dar um nome se ela for só se ela for sua, né, produzida por você. É antiético você dar nome aí a plantas de outros cultivadores. Eu fiz uma enxertia de albina. Como saber se deu certo? Você fez uma polinização, né, ou uma enxertia. Enxertia é quando você pega uma parte de uma planta, de uma variedade rara, né? Ou que eu posso dizer, uma parte genética de uma planta especial e coloca sobre outra planta, geralmente uma planta comum, que chamamos de cavalo, né? O meu amigo Jackson entende muito bem dessas coisas aí, né? Espero que um dia vocês tenham a oportunidade de conhecer ele. Essa é a enxertia, e aliás nós estamos na lua crescente, que é a lua ideal para fazer enxertia, mas a polinização, que é o processo que eu ensinei para vocês aqui, é quando você tira o pólen de uma flor e coloca em outra flor, né? Isso é polinização. E aí, se deu certo, daqui 15 dias, você já vai ver as vagenzinhas saindo ali. Se não deu certo, faça uma nova tentativa, até dar certo, que uma hora dá certo, e você vai praticando. Daqui a pouco, a cada 5 polinização que você fizer, 4 vai dar certo, 4 ou 5, né, vai dar certo. Então, gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês. Continua me seguindo lá nas redes sociais, né, estou sempre presente lá. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar também no direct do Instagram, que eu vou estar respondendo para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!